nunca podemos esquecer que os segredos de uma emoção saudável, feliz e sustentável se encontram nas coisas simples e anônimas. Você tem um gatinho dormindo ali no sofá, repousando tranquilamente. Então você vai lá, você acaricia sua gatinha, você brinca com teus amigos, você abraça mais. Quando você erra, ao invés de você se punir demais, você acaba vendo os seus erros com uma certa complacência, você namora a vida, você vive mais leve. Aí vale a pena você contribuir com a humanidade e ser um influenciador. Caso contrário, ser um influenciador pode ser... Aliás, a fama é muito grave. A fama e o poder, ao contrário do que as pessoas pensam, não faz bem para a saúde mental. E existe alguma, na tua opinião, existe um padrão pra gente que tá criando cada vez mais ídolos, e às vezes ídolos que não, com menos qualidade, e eu me ponho nesse bolo também. As pessoas olham pra esses influenciadores que tudo que eles fazem é viver a vida deles, e não tem nada que seja de fato ali excelente ou incrível, e a gente idolatra essas pessoas mesmo assim. Você tem alguma ideia do que passa pela cabeça desses fãs, cara? O ser humano, ele tem tendência a supervalorizar aquilo que não conhece. Agora, você vai conviver com uma celebridade, você se decepciona. Porque a maioria delas não tem uma vida excepcional, como você está dizendo, é verdade. Tem rotina, fica resfriado, pega uma gripe, às vezes tem uma resposta que não é tão adequada e tão inteligente, os níveis de paciência e tolerância a frustrações não é tão grande como ocorre num set controlado. Então você vai viver, falta grandeza, o ser humano precisa de mais mistérios, precisa de mais profundidade, precisa sair do superficialismo intelectual. Aliás, na internet se vive frequentemente um personagem no mundo das redes sociais. É verdade. Não se vive uma realidade, entendeu? Agora, nós temos que entender que existe rotina, existe uma história que não tem grandes emocionalidades. Mas o segredo de uma emoção, de fato profunda, rica, é você extrair muito do pouco. O que nós consideramos, sob o ângulo da gestão da emoção, que é uma pessoa rica? Alguém que faz das pequenas coisas o espetáculo aos olhos. De repente você vai jantar e você cumprimenta o garçom de maneira adequada. E você manda o recado para cozinheiras ou cozinheiro que a comida estava muito boa. Então você nutre-se com pequenas coisas que fazem a diferença na sua relação com você e com o mundo. De repente você fala para tua filha, obrigado por você existir. Eu conheço muitas pessoas, muitas celebridades, mas você é minha celebridade. Me dá um autógrafo aqui. E pede mesmo um autógrafo para a sua filha. Você já pediu já? Não. Então não preciso pedir não, elas me dão assim mesmo. Isso é ótimo, porque tem autoestima alta. Mas muitos pais nunca pediram um autógrafo para seus filhos, ou casais para sua esposa. Olha, de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. Então, quando nós nos desarmamos, nos tornamos seres humanos em construção, eu sou crítico, reitero, oculta a celebridade. Por isso que raramente eu dou entrevista, muito raramente eu dou entrevista, entendeu? E não gosto muito de exposição, e acaba tendo exposição grande na internet, mas para contribuir com ferramentas. Mas é muito gostoso sentir apenas um ser humano que anda no traçado do tempo em busca do mais importante endereço. Sabe qual é? Dentro de nós mesmos. Um endereço que poucas pessoas encontraram. Cara, eu tenho um pouco de medo do que eu vou achar aqui dentro. Sabia? E você faz bem você ter medo. Porque tem muitos fantasmas aqui que nos assombram. Nossa, tem muita coisa que eu não sei se eu quero ver de novo, sabe? Então quando eu escuto você, por exemplo, falando a viagem é pra dentro de si mesmo, eu vou fazer essa viagem da maneira mais lenta possível, cara. E faço de maneira leve. Quando eu falei, nós temos que ver um charme nos defeitos dos outros, também um charme nos nossos defeitos.
Quando você tem pensamentos perturbadores e você faz uma técnica chamada mesa redonda do eu. O eu, ele vai conversar com os fantasmas que te assombram. Porque, por exemplo, eu sou impulsivo, ou porque eu sou hipersensível, pequenos problemas têm um impacto muito grande. Ou porque eu cobro demais de mim. Você cobra demais de você? Já foi assim? Talvez sim. Eu não consigo não estar trabalhando. Assim, eu não gosto de férias. Então, quando a gente faz aqui a pausa que a galera vai pra férias, não sei o que, eu fico... É ali que eu me sinto pior no ano. Especialmente quando eu tenho que viajar, porque eu fico mais distante ainda. Então, é uma coisa que eu preciso trabalhar. Eu sei disso, porque supostamente não é saudável trabalhar o tempo inteiro, né? Mas que eu me sinto bem aqui. Mas depende. Eu sinto prazer em ter a oportunidade de sentar aqui e conversar com você, pô. E você sabe que nós mudamos essa perspectiva. A pessoa trabalha demais. Mas pera, porque trabalha com prazer, então aquilo é bom para ela. Tem pessoas que ficam esperar o dia das férias. Aí o dia que chega o dia das férias, o último dia de trabalho, abraça seus amigos, fiquem aí, seus estressados, que eu fui. Aí leva o cachorro, faz as malas, as crianças, a esposa, tal, ou a esposa, o marido, enfim. Primeiro dia, ele tem um ataque de ansiedade, mais leve, brando. Segundo dia, aumenta os níveis de ansiedade, ele está irritadíssimo, baixo limiar para frustrações. No terceiro dia, a esposa e os filhos não estão aguentando. Ou o marido, a esposa não estão aguentando. No quarto dia, o cachorro já não está suportando. No quinto dia, ele não está se suportando. Ele tem que voltar ao campo de batalha, porque a mente está hiperacelerada. Eu descobri descrevi uma síndrome chamada Síndrome do Pensamento Acelerado. Inclusive está nesse livro aqui, ó. Esse livro talvez foi o livro mais lido, né, na década passada. Um livro pequeno, mas que trata dessa síndrome. Pensar é bom. Pensar demais, sem consciência crítica, é péssimo. E uma pessoa que é muito acelerada, ela copia ou simula os sintomas da hiperatividade, sem ser hiperativa. Porque para ter hiperatividade, você tem que ter um fator genético. Um pai e uma mãe agitados, que faz mil coisas ao mesmo tempo. Um avô ou uma avó numa linha também genética, que eram agitados. Mas isso não é um problema. A hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, se bem utilizado, pode ser uma vantagem cognitiva, porque a pessoa tem uma energia excelente, ela pode fazer muitas coisas. Agora, o problema é quando ela dá descontinuidade. Ela começa e daqui a pouco se entedia e o tédio faz ela retroceder. Continua, de repente passa por um fracasso e o fracasso faz com que ela retrocede. Então, existe uma flutuabilidade séria. Então, não dá continuidade aos seus projetos sociais, projetos profissionais e emocionais. Agora, a hiperatividade atinge 1 a 2%. Por que 80% a 90% das pessoas estão apresentando sintomas semelhantes? É aquilo que eu te falei antes da gente começar. Aqui no estúdio aqui tem uma galera diagnosticada de TDAH, cara. E você falou, cara, eu acho que é outra coisa. E olha, e médicos no mundo todo estão dando diagnóstico errado. Eu sou publicado em mais de 70 países. Um dos meus alertas é tomar muito cuidado e colocar um ser humano no diagnóstico. Frequentemente não é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH. É a síndrome do pensamento acelerado. Uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Não é suportável. Isso acelera 4 fenômenos que são copilotos da mente humana. O primeiro fenômeno é o alto fluxo. Por exemplo, enquanto eu estou falando, você está me entendendo. E os espectadores também estão me entendendo. Não é o eu. Você, inclusive, está meneando a cabeça. Não é o eu que é o piloto. São os copilotos.
O processo é inconsciente. Então, enquanto eu falo, detona o gatilho da memória, que é o primeiro copiloto, em nuvens, abrindo milhares de janelas, que são os arquivos mentais, também em nuvens. E então, o segundo fenômeno são as janelas da memória. O terceiro fenômeno é a âncora da memória, ou âncora emocional. Como abre múltiplas janelas, numa quantidade que não ocorria isso na história da humanidade, a não ser em tempo de escassez, de guerra, de grandes estresses. O que ocorre é que a âncora não se instala para gerar concentração numa determinada região, para que você se concentre, você assimile, você retenha e você dê respostas adequadas, num tempo adequado. Como dispara o gatilho numa quantidade absurda, abre milhares de janelas com milhões de dados, a âncora fica dançando no córtex cerebral. Então o navio não se fixa no porto. E aí uma das consequências é uma agitação, uma inquietação, sempre querendo fazer algo, alguma coisa. Mas no mundo todo as crianças e adolescentes estão assim, ou grande parte dos adultos também, em destaque quem trabalha com comunicação, porque tudo é muito rápido. E isso simula quais sintomas? Querer tudo rápido e pronto. Número 2, baixo limiar para suportar frustrações. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Número 3, asco ou aversão ao tédio e à solidão. E o tédio e a solidão são importantíssimos. Elimine o tédio e a solidão, que você não tem um bilhete para velejar nas águas da emoção, se interiorizar. Outra coisa importante, dores musculares e dores de cabeça. Mas por que coletivamente as pessoas estão apresentando dores musculares e dores de cabeça? Inclusive, eu tenho dado muitos treinamentos para magistrados. Eles trabalham demais. São personagens que têm uma responsabilidade grande e um trabalho mental muitas vezes exagerado. Muitos têm dores de cabeça e dores musculares. Inclusive queda de cabelo, nó na garganta, hipertensão, que representam gritos de alerta do corpo suplicando: olha, mude seu estilo de vida, porque você ultrapassou os limites. Então, os sintomas psicossomáticos, frequentemente, eles representam um alerta do cérebro pedindo para que possamos relaxar mais, namorar mais a vida, viver mais tranquilamente, apesar de toda a quantidade de atividades. Ou seja, de desacelerar mais o pensamento. E além disso, gera-se déficit de concentração e déficit de memória. Se você perguntar para o teu público, quem tem déficit de memória? Como frequentemente eu tenho dentro do meu Instagram orientado as pessoas. Se você está com déficit de memória, por favor, se é déficit corriqueiro, não procure seu médico, porque provavelmente ele também está esquecido. Meus colegas médicos têm muita atividade e mente pré-acelerada, o cérebro bloqueia os campos da memória para que a pessoa pense menos e tenha mais qualidade de vida. É uma estratégia do cérebro. A não ser que seja um déficit importante, você esqueceu o nome de pessoas que você trabalha todos os dias, ou não está conseguindo organizar o pensamento, aí é algo mais sério. Mas o déficit corriqueiro é uma estratégia do cérebro para aliviar uma mente ansiosa, hiperpensante, ou seja, uma mente que tem a síndrome do pensamento acelerado, mas que não é hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por isso não se deveria dar drogas da obediência, como no mundo todo tem ocorrido. Por isso que os índices de hiperatividade nos Estados Unidos estão errados. 20% das crianças e adolescentes com diagnóstico de hiperatividade. Claro, os médicos, os profissionais não estudam o processo de construção de pensamentos, não sabem que se você bombardear o córtex cerebral com uma quantidade absurda, só para você ter uma ideia, na década de 50 do século passado, um jornal de grande circulação adquiria mais informações, ou tanto no passado como hoje, mais informações do que um ser humano médio conseguia incorporar durante toda a sua história. No século passado, essa quantidade de dados não faz bem para o psiquismo, nem para a construção inteligente de informação.
Einstein tinha menos dados no córtex cerebral do que grande parte dos bons engenheiros e físicos. Mas como é que ele produziu a sua teoria da relatividade? Não é pela quantidade de dados, mas pela organização dos dados. Então, na minha teoria, que estudou e tem estudado o processo de construção de pensamento, o processo de formação do eu, o programa de gestão da emoção, os papéis consciente e inconsciente da memória e o processo de formação de pensadores, eu entrei nessa área, como homens e mulheres brilharam na sua intelectualidade. O que os fizeram, entre aspas, gênios, não é uma capacidade notável de armazenamento. Não é uma capacidade incrível de dados. Hoje, qualquer computador medíocre tem mais capacidade, ou pelo menos de retenção e de repetição de dados. É a maneira ousada, criativa, você entender que não há céu sem tempestades e que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Você só teve sucesso porque, sem perceber, você usou essas variáveis, entendeu? Entendi.